Eu sou o Michael Lopes, comandante da Brigada de Emergência Comunitária do Estado de Minas Gerais. E com muita alegria que eu venho falar um pouco da nossa instituição para todos vocês. Queridos, a Brigada de Emergência Comunitária, uma escola de formação de bombeiros profissionais civis e brigadistas, que hoje já conta com mais de 300 formandos no nosso estado. Essa brigada que surgiu há cerca de 3 anos com muita dificuldade na região metropolitana de Belo Horizonte, hoje nós estamos como referência e podemos até dizer que na nossa cidade tem Polícia Militar, Bombeiro Militar, SAMU e Brigada de Emergência para os atendimentos da comunidade. Uma região onde nós atendemos mais de 400 mil habitantes e na nossa regional com mais de 112 mil habitantes, nós hoje somos referência no atendimento pré-hospitalar e prevenção e combate a incêndio. Muita dificuldade, os nossos cursos com um diferencial extremamente prático, porque ao invés do aluno ficar 90% sentado na sala de aula, ele fica 90% na prática, onde tudo acontece. O outro diferencial é que, diferente das escolas de formação que têm os seus valores exorbitantes, não que seja errado, o curso é válido e o curso tem os seus valores, mas nós não somos uma escola de formação que visa os bens materiais. Nós somos uma associação beneficente que visa profissionalizar e ressocializar os jovens. Por isso, os nossos cursos são aplicados com uma taxa de contribuição irrisória para a manutenção e auxílio dos instrutores, que são 99% voluntários na aplicação de todas as atividades. Hoje, como comandante-geral e presidente da entidade mantenedora, que é a Associação Beneficente Bom Samaritano, o Instituto Bom Samaritano, hoje nós contamos com cerca de 5 instrutores altamente qualificados e que estão conosco no dia a dia. Quero ressaltar a presença muito marcante da minha esposa, que hoje é meu braço direito, acadêmica em gestão hospitalar e instrutora de atendimento pré-hospitalar, contando também com o nosso querido Rafael Raim Veras, que é técnico em segurança do trabalho e acadêmico bacharel em enfermagem, contando também com o Alisson Araújo, que é técnico em enfermagem e instrutor de atendimento pré-hospitalar. Contamos também com a presença muito especial da senhora Cida, que é Aparecida Lopes da Silva, formada em serviço social e que atua conosco todos os dias. Também contamos com Júnior, contamos com Ramos, que são monitores que atuam todos os dias na coordenação de toda a juventude. Falar também do nosso querido monitor da cidade de Bonfim, o Igor Correia, que está conosco na aplicação das atividades. Eu sou o comandante Michael Lopes, da Brigada de Emergência Comunitária, e vamos para a nossa primeira aula, onde nós vamos falar sobre o que é o bombeiro civil e o que ele faz. Logo, podemos notar uma grande diferença entre o bombeiro público, considerado bombeiro militar, e o bombeiro profissional civil. O bombeiro profissional civil, ele surgiu regulamentado no ano de 2009, pela Lei Federal 11.901, lei essa que foi assinada até mesmo pelo presidente, então presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Queridos, vamos identificar na Lei Federal 11.901 que as maiores atribuições do bombeiro profissional civil é a prevenção e o combate ao incêndio, ou seja, a primeira atribuição legítima do bombeiro profissional civil é, no ambiente onde ele está inserido, na empresa, combater e prevenir que aconteça os incêndios. Logo, para a regulamentação e amparo maior dessa lei e criação dessa profissão, nós vamos ter a norma brasileira regulamentadora, também chamadas de NBRs. E a NBR 14608, que em especial trata do bombeiro profissional civil e dos brigadistas, vai determinar de que forma o bombeiro profissional civil vai ser formado e de que forma também ele vai atuar
no setor onde ele está inserido. Os bombeiros profissionais civis, hoje, estão divididos em vários tipos de atuações diferentes. Temos hoje os bombeiros profissionais civis, que atuam nos aeroportos, que atuam até mesmo nos setores ferroviários, que atuam nos setores marítimos, pois a sua atuação não se restringe apenas aonde se tem números grandes de pessoas, porque foi criada uma lei municipal, que é onde há fluxo contínuo, ou seja, onde entra e sai pessoas, tem que haver a presença de um bombeiro profissional civil. Mas para que tem que ter um bombeiro profissional civil? Primeiro, porque a prevenção da vida humana, na forma da lei, ela tem prioridade. E contando com essa prioridade, nós vamos entender, e a lei fala isso, que a primeira função do bombeiro profissional civil é proteger a vida das pessoas que estão inseridas naquele ambiente onde ele está trabalhando e, em segundo plano, proteger também o patrimônio. O bombeiro profissional civil, ele foi ganhando campo e em alguns estados o bombeiro profissional civil chegou até ser bombeiro municipal, bombeiro voluntário ligado às instituições militares, por ver a necessidade, a capacitação e a força de vontade de cada bombeiro profissional civil formado e inserido no mercado. Nós costumamos dizer que ser bombeiro profissional civil não é a profissão para se enriquecer, para ganhar dinheiro, porque ainda nos falta um plano de carreira. Mas, numa visão de quem enxerga o futuro, podemos ver que existe sim um plano de carreira na função de bombeiro profissional civil. Como assim, comandante Lopes? Hoje, no sistema militar, nós temos soldado, cabo, terceiro, segundo, primeiro sargento, aspirante, segundo tenente, primeiro tenente, tenente coronel, nós temos capitão, nós temos major, né? Nós temos coronéis. Mas na função de bombeiro profissional civil, como crescer então? Nós temos a formação de bombeiro profissional civil nível 1, bombeiro profissional civil nível 2, nós temos técnicos em segurança do trabalho e nós temos engenheiros em segurança do trabalho. O que pode hoje o engenheiro de segurança do trabalho ganhar até R$3.000 por mês. Nível 1, nível 2, técnico em segurança do trabalho, nível 3, engenheiro em segurança do trabalho. Ou seja, existe sim um plano de carreira para a nossa profissão, podendo variar o salário de R$1.200 até os seus R$20.000, no caso dos engenheiros. Queridos, vamos identificar que o bombeiro profissional civil, ele tem o seu fardamento, ele tem a sua boina, ele tem o seu boné, ele tem a sua gandola, os seus brevês, a sua bota, ele tem os seus apetrechos, mas isso não nos dá ainda fé pública, como no caso dos bombeiros municipais ou dos bombeiros militares. Ou seja, nós não somos polícia, não temos poder de polícia, não podemos prender ninguém, não podemos andar com algema, não podemos andar com arma de fogo e nem podemos dar voz de prisão a ninguém. É lógico que a lei diz que qualquer pessoa que seja pega em flagrante delito, essa pessoa pode receber voz de prisão por qualquer pessoa. Mas o bombeiro profissional civil, ele é o profissional habilitado na forma da lei para a prevenção e combate a incêndio e os primeiros socorros. Entendam isso e vocês vão ver que a nossa profissão é nota 10. Sobre as instruções técnicas e sobre as portarias. Nós já falamos um pouco sobre o que é a Lei Federal 11.901/2009, que é a lei que regulamenta a nossa profissão. Ressaltando que essa lei não é uma lei municipal e nem uma lei estadual, é uma lei federal para a regulamentação da profissão dos bombeiros profissionais civis. Ou seja, não existem bombeiros profissionais civis exclusivos apenas de um município, exclusivos apenas de um estado. Todo o Brasil está com as portas abertas para terem, formarem e atribuírem as funções aos bombeiros profissionais civis devidamente formados conforme a norma que regulamenta a formação. Falando um pouco sobre as ITs,
são 41 ITs no estado de Minas Gerais. Eu quero aqui ressaltar as principais ITs, que são instruções técnicas, que nós vamos nos deparar durante a nossa formação. Dentre elas, nós vamos ter a IT de número 2, que é a IT de Terminologia de Proteção contra Incêndio e Pânico, composto pela Portaria 31/2017. Vamos também falar sobre a IT 3, que é a IT que vai tratar de símbolos gráficos para projetos de segurança contra incêndio e pânico. A IT de número 4, que fala sobre acesso de viatura nas edificações e área de risco, composto também pela Portaria 18/2014. A IT 5, que fala sobre separação entre edificações e isolamento de risco. Também a IT 6, segurança estrutural das edificações. A IT de número 8, que trata de saídas de emergência em edificações, também composta pela Portaria 30/2017. A IT 9, que fala sobre carga de incêndio nas edificações e área de risco. A IT 10, pressurização de escada de segurança. A IT 11, plano de intervenção de incêndio. E a IT mais importante para os bombeiros profissionais civis do Estado, a IT de número 12, que trata de brigada de incêndio. Existem outras ITs que também devem ser analisadas, mas estas são as principais ITs que nós vamos estudar nos dias. Vamos também falar sobre as principais portarias que trata na nossa profissão, na profissão do bombeiro profissional civil. Nós vamos ter a portaria de número 3214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, pela sigla de MTE, que nós vamos ver que vai tratar dos trâmites de segurança do trabalho. E nisso nós vamos ter todas as normas e as regulamentações e os parâmetros necessários para a atuação e o desenvolvimento. Nós temos que entender que o bombeiro profissional civil, ele atua oferecendo a sua própria vida em risco para salvar as vidas de outrem. Ou seja, ele tem insalubridade, ele tem os seus direitos, ele tem os seus deveres, tudo isso, né, tem que ser analisado no momento da contratação. Por quê? É uma profissão regulamentada. Não, isso é periculosidade. Periculosidade. Ele tem periculosidade. 3, 2, 1. Ele tem periculosidade por atuar em áreas de risco, por atuar em situações que põem a sua vida exposta. Tudo isso que deve ser observado na contratação. Ou seja, o bombeiro profissional civil, ele é contratado. Ele pode ter a sua carteira assinada, porque existe uma lei que regulamenta, existe normas e diretrizes que diz como que ele deve atuar e existe a regulamentação no Ministério do Trabalho e Emprego. Ou seja, não é uma profissão fantasma, não é uma profissão fictícia, inventada, como existem algumas profissões que tentam se regulamentar e infelizmente não conseguem. E nós, com muito custo, com muita luta, conseguimos que a nossa classe fosse reconhecida e patenteada não só no nosso estado, mas em todo o Brasil. Infelizmente, o nosso estado ainda não abriu tanto amplitude para a atuação dos profissionais dessa profissão tão importante, tão bonita, que é o bombeiro profissional civil. Mas de parabéns está o estado do Espírito Santo, o estado de São Paulo. E São Paulo, é bom ressaltar, que tem o maior número de bombeiros profissionais civis do Brasil, trabalhando junto com os bombeiros militares, trabalhando bem remunerados e não para de crescer. Os bombeiros profissionais civis também têm a possibilidade e o dever, né, porque quem forma nessa profissão forma por amor, de atuar como bombeiros voluntários. E isso existe regulamentação na forma da lei para a prestação de serviço voluntário nas áreas referidas. Hoje, podemos identificar que o bombeiro profissional civil, ele não atua apenas com combate a incêndio. Ele atua com animais peçonhentos, ele atua com os primeiros socorros, ou seja, o atendimento pré-hospitalar, o atendimento antes de chegar ao ambiente hospitalar. O ambiente hostil,
o ambiente vulnerável, é lá que nós, bombeiros profissionais civis, estamos para defender a vida do próximo, resgatar e salvar o próximo. É importante lembrar que somos regulamentados, sim, mas para atuar dentro do que as NBRs, as ITs, dentro daquilo que a legislação nos permite. Ou seja, eu sou o que a lei diz que eu sou, eu faço o que a norma diz que eu posso fazer. Infelizmente, alguns profissionais, a seu bel prazer, tentam criar modinhas, tentam criar parâmetros que não são legais e acabam denegrindo a imagem daqueles que querem trabalhar de forma correta e de forma séria. Deixo aqui esse recado e essa primeira introdução da nossa aula. Agradeço a todos, que Deus nos abençoe e até a próxima aula. Um abraço e fique com Deus.